irmãos e minhas irmãs, nós celebramos o 25º domingo do tempo comum. Que data bonita! Nós ainda caminhamos na identificação da identidade de Jesus e este evangelho, de fato, dessa semana vai trazer primeiro sobre essa realidade da identidade de Jesus para aqueles discípulos e para nós, seus discípulos, mas dizendo a catequese de Jesus sobre a sua identidade também vai nos dizer, afinal de contas, identificar a Jesus como a pessoa de Jesus também diz respeito às exigências que este Jesus, do qual nós identificamos como nosso Messias, vai colocar no nosso comportamento, na nossa vida de fé, na nossa caminhada que fazemos de fé cristã, como disse a vocês, fé cristã. E a fé em Jesus Cristo, ou a fé do Messias. Por si só, Messias, o Cristo, é a mesma palavra, já é um desafio para nós, porque muitas vezes nós podemos até entender o que é a palavra, mas às vezes nós não entendemos muito bem, ou do jeito que Jesus quer que nós entendamos, o que significa Messias, o que significa ser o ungido, ser o Cristo. Então, muitas vezes as pessoas podem identificar, por exemplo, a palavra rei. O que a pessoa identifica? O que a pessoa entende? O que a pessoa ela define como rei? Ou o que ela define como um bom rei? Ou o que ela define o Messias, ungido? O que ela define como enviado, como apóstolo? Ou o que ela define como bom apóstolo, bom enviado, então bom discípulo? Então Jesus está dizendo aqui também, é claro que nós também deparamos hoje na primeira leitura com esse tema, dizendo aquele que tem um comportamento justo e aquele que não tem um comportamento segundo aquilo que é a vontade de Deus. Ele vai dizendo sim que de fato pode-se dizer, uma pessoa pode assumir aquela função e aquela função não ser vivida, não ser colocada como de fato Deus deseja que aquilo seja vivido e colocado e seja usado como instrumento no meio das pessoas do qual foi confiada aquela missão, aquela função, aquele lugar de caminho. Então hoje nós temos duas coisas no Evangelho. A primeira coisa vai tratar para nós sobre o caminho. São duas cenas praticamente, né? Sim, temos o caminho, dizendo a instabilidade, dessa dinâmica que nós devemos fazer. Por isso a realidade da fé é uma adesão a um caminho, a um projeto. Então, é instável, tem uma sua dinâmica, tem esse movimento, né? esse agregar-se, esse buscar. E, por outro lado, nós temos aquela realidade que fala da casa, que diz respeito à igreja comunidade, a igreja família de fé, a igreja fraternidade. Então, nesse fim de semana, temos que meditar um tanto de realidades quando nós nos deparamos com este Messias que nós encontramos pelo caminho da fé. O Messias se dá a encontrar e quando nos acompanha e nós o acompanhamos, o seguimos pelo caminho. Então essa dinâmica do caminho e depois este Messias que se dá a conhecer no meio da comunidade, da fraternidade, da casa, da igreja, do nosso vivenciar a fé, uma fé que de fato começa e acontece através de um comunicar entre um povo que se confraterniza, um povo que cuida entre si, de um povo que tem essa realidade de família de fé, de peregrinos que se dão as mãos e caminham com o Senhor, seguem o Senhor. E vamos de modo tão bonito e apropriado na nossa fé cristã. Estou falando da fé cristã, desta adesão ao projeto de Jesus Cristo, nós vamos entendendo então de fato que podemos entender um tanto de coisas sobre o Messias, ser um profeta, um milagreiro, um taumaturgo, um curandeiro, um milagroso, mas aqui vai dizendo que o Messias é um servidor. Por isso o anúncio da paixão, e ainda é um desafio para nós este anúncio. Passado em nosso coração,
Passado no meio da liturgia da nossa comunidade, o Evangelho então nos transforma e nos chama a adesão ao amor, ao encontro do Cristo e o seguimento. Que assim seja. Feliz domingo, bom domingo, uma santa semana para vocês. Deus abençoe.